Que a graça e a paz que somente Cristo pode dar seja uma realidade crescente em nossas vidas, né? Nós vamos ler aqui Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. Está escrito: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio ao seu encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias ninguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias e os grilhões foram despedaçados por ele, e os grilhões, as cadeias quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos vales e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu o Salvador e Alcha, correu e o adorou. E exclamou com alta voz, dizendo: Que tenho eu contigo, e Alcha, filho do Altíssimo? Conjuro-te pelo Altíssimo que não me atormentes. Porque Alcha lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava por ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Alcha, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Alcha permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era quase 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Alcha, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Alcha no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. E Alcha, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o soberano rei te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Alcha lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Gente amada, enfim, chegamos ao último domingo do mês de julho do ano 2023, né? Quem diria, o ano 2023. Já estamos vivendo esse período, né? No começo do mês, nós tivemos um seminário de final de semana, sexta, sábado e domingo aqui, onde basicamente nós consideramos sobre a evangelização, e de lá para cá temos orado para que haja um despertamento na igreja, para que os irmãos se mobilizem, os irmãos comecem a agir. Eu creio que todo mundo aqui é da fé, você tem crido, você confia na graça, você está salvo, mas nós precisamos também agir. E é fato, é verdade que as dificuldades são muitas, são diversas, mas nós não devemos fazer o trabalho de Satanás, de estar colocando obstáculo, de estar olhando ou fitando neles, ou colocando neles o nosso coração. Nós temos o Espírito Santo para solucionar, e Ele espera que nós façamos uma obra que somente Ele nos confiou a fazer. Amém? Hoje, amados, nós vamos voltar a esse texto aqui, que eu já há muitos anos atrás preguei, não sei se alguém lembra, mas com uma outra perspectiva, porque nós vamos estudar aqui essa palavra juntos, para considerar sobre a evangelização, sobre essa tarefa que os anjos anelaram. Nós cremos, não está explícito isso na Escritura, mas está ensinado sim. Isso é uma tarefa que o nosso próprio Pai poderia fazer perfeitamente,
Ele poderia também enviar os seus anjos a fazerem, mas ele escolheu que a igreja fizesse. Isso é uma honra e uma responsabilidade. Ao mesmo tempo que é uma honra, é uma responsabilidade. O apóstolo Paulo, que viveu a graça, que ensinou a revelação da graça, olhando face a face para a graça, ele vai dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho precisa ser vivida individualmente e coletivamente. Nós precisamos fazer isso um estilo de vida, dia a dia, todas as ocasiões, quer oportuno, quer não, como a própria Escritura nos ensina. Nós devemos evangelizar. Quer seja politicamente correto, quer não. O apóstolo Paulo diria em nossos dias: devemos evangelizar. Quer seja redondo para alguns ou quadrado para outros, nós devemos evangelizar. Amém? E amados, ai de nós se não fizermos essa tarefa. Então nós somos chamados a fazer aquilo que está ao nosso alcance e também ir atrás daquilo que até ao nosso alcance não estiver. De estarmos pensando igreja, sentindo igreja, vivendo igreja, construindo igreja 24 horas por dia. A gente às vezes pensa que isso é uma tarefa para alguns líderes, para alguns pastores. O pastor é que tem que viver a igreja, tem que estar evangelizando. Isso aí é para quem é mais consagrado. Eu não. Mas essa tarefa é para a igreja. Qualquer pessoa que entregou sua vida a Cristo é chamado a viver essa tarefa. Amém? E nós temos uns aos outros como uma família. Ou seja, nós podemos chamar um irmão para estar conosco, para ir visitar alguém, quer seja um enfermo, um preso, quer seja um amigo, quem quer que seja, ou uma reunião na nossa casa de oração, vamos assistir um filme, chama o irmão, assiste. Nós precisamos usar o dom da criatividade para que por todos os meios possamos salvar alguns. Eu estou aqui citando então literalmente o que o apóstolo Paulo falou, e a gente pregou aqui também recentemente. A última mensagem que eu trouxe há 2 domingos atrás, eu li e falei e expus exatamente esse texto. O apóstolo Paulo diz para que por todos os meios eu pudesse salvar alguns, eu me tornasse cooperador, aquele que opera lado a lado, cooperador do Evangelho, para que o nome dele fosse associado ao próprio Evangelho da salvação. Aleluia. Ele diz: porque não há salvação em nenhum outro nome, não há salvação fora da obra de Cristo. Aleluia. O texto sagrado, amados, nos descreve a história de um homem possesso de espírito imundo. E esse homem, ele é tido por grandes estudiosos da palavra, eu creio assim, como o exemplo de um homem sem salvação. É um exemplo até que eu poderia dizer que é um exemplo típico. Talvez alguém diga: como pode ser um exemplo típico isso? Um caso de uma possessão dessa ser algo típico, algo comum. Mas é sim, em relação à salvação, esse exemplo desse homem é um exemplo comum de alguém que não tem a salvação, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Vamos ver isso? Vamos ver isso em oração para que o Espírito Santo nos mova. Eu não digo nos comova, mas nos impulsione a viver o Evangelho e a ação, a evangelização do Evangelho. Primeiro, esse texto diz que esse homem, ele era um Gerazeno. E Cristo atravessou o mar com seus discípulos, o mar da Galileia, e ele chegou à terra dos Gerazenos, também chamado Gadarenos. Era uma terra de povo incrédulo, de povo hostil. E ele chega ali naquela terra, uma região onde haviam 10 cidades que estavam tão próximas uma da outra, que se tornaram uma metrópole, uma megalópole, porque aquelas cidades passaram a ser conhecidas com um nome só, Decápolis. 10 cidades. E ali na terra dos Gadarenos, quando o nosso rei, o mestre de nossas vidas, nosso Salvador, aquele para quem vivemos e existimos e tudo mais, ele desembarca naquele barco. Vem do sepulcro ao encontro dele um homem possesso de espírito imundo. E aqui é a segunda coisa que o texto fala desse homem. Primeiro, que ele era gadareno. E a segunda, que ele era um homem possesso. E aquele homem vem ao encontro do nosso Salvador. Eu quero dizer a você que esse é um exemplo comum de uma vida sem Cristo, porque há 2 tipos de pessoas que servem ao diabo. Há 2 tipos de pessoas que estão escravizadas pelo diabo. Elas estão debaixo do poder da manipulação do diabo, de Satanás. E um tipo é aqueles que são fortes, emocional, fisicamente, organicamente e psicologicamente. Mas estão debaixo do poder do diabo tanto quanto esse aqui. Existem os que são fracos, físico, mental e emocionalmente. Os que são fracos, físico, mental e emocionalmente, estão suscetíveis a um quadro de possessão maligna.
Mas a Escritura mostra que existem níveis da presença maligna na vida do ser humano. O nível mais sutil, o nível mais distante, vamos dizer assim, entre aspas, chama-se tentação. O diabo ele não é onipresente, não está presente em todos os lugares, mas ele usa os demônios, que são milhões, quem sabe bilhões. A Escritura não fala de quantidade, mas fala que foi 1/3 dos anjos, das milícias celestiais, que se rebelaram com Satanás. Então esses são chamados na própria Escritura de demônios. São anjos que caíram do estado de comunhão, do estado de graça, e se rebelaram contra o nosso Pai. E esses demônios, esses anjos caídos, eles sim tentam, eles sim têm domínios, eles têm principados, eles têm potestades, eles são dominadores, existe uma hierarquia de domínio. E eu não vou entrar nesse método agora, mas a Escritura fala claramente sobre isso. Amém? Então, aquele homem era possesso de espírito imundo. E as pessoas que são fortes físico, mental e emocionalmente também são escravas, igualmente são escravas. Igualmente são escravas. Porque o nosso Salvador, ele coloca o seguinte, que se alguém não ajunta com ele, o que é que está fazendo? Espalha. E ele diz mais, e se alguém não é por mim, está sendo contra mim. Então, no reino dos homens, na política covarde, mentirosa, enganosa, né, daqueles que, de uma canetada, faz com que muitos pereçam, rouba a esperança da juventude, por aí vai. Mas também aqueles homicidas que chegam a tirar a vida do outro olhando no olho, todos são igualmente homicidas. Mas esses são escravos do maligno, como também aquele que diz, eu sou simpatizante do Evangelho. Eu gosto muito do Evangelho, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu não fumo, eu não bebo. As pessoas têm esses padrões de moralidade e elas acham que é através dessa conduta que elas têm mérito de salvação. Não há nada que o homem faça que faça merecer. Então aquele que não é por mim, é contra mim. E ele disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado. O nosso Salvador, ele declarou que esse mundo tem um príncipe. Ele diz, o diabo é o vosso príncipe, é o príncipe desse século. E o mundo jaz, o mundo está debaixo, está morto, debaixo do poder do maligno. Então não importa se alguém é forte físico, mental e emocionalmente, ou se alguém é fraco físico, mental e emocionalmente. Ambos estão escravizados e estão sendo direcionados pelo maligno. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, para a gente tirar a prova dos 30, não é isso? Abra lá em Efésios capítulo 2, algumas páginas à frente, marca aí Marcos 5, que a gente vai voltar a esse texto sagrado. Mas aqui em Efésios capítulo 2, falando para a igreja, o Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo, que ele, Yahshua, nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Agora veja só o que diz o versículo 2, nos quais andamos outrora, andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nos pecados, nós que hoje estamos em Cristo andávamos outrora. Mas quem é que anda hoje na escravidão do pecado? Quem anda no curso desse mundo? Imagine, curso é a mesma palavra que no nosso português a gente pode usar também leito. Você sabe? Alguém é jogado na correnteza de um rio, principalmente nessa época de muita chuva, né? Imagine, o rio fica muito forte, mesmo que alguém saiba nadar, é um risco grande a pessoa se afogar. Então, o curso é aquela correnteza, o leito é aquela correnteza. E esse mundo, ele tem um curso. Esse mundo, ele tem uma correnteza, ele está arrastando. As pessoas são arrastadas. E o pecado faz com que elas sejam arrastadas. As multidões envolvidas. A igreja está no mundo, mas ela está no navio da graça. Enquanto a água está do lado de fora, o navio continua navegando. Esse navio chama-se a igreja, é o corpo de Cristo. Mas se a água do mundo entra dentro do navio, a ponto do navio vir a pique, então esse navio já deixou de ser a igreja e se tornou tão igual ao curso desse mundo. Lamentavelmente, algumas pessoas estão vivendo assim. O apóstolo Paulo adverte a igreja sobre o perigo de vir a naufragar na fé.
usando exatamente essa linguagem, a qual também ele se refere aqui no capítulo 2, versículo 2. Era o curso desse mundo. Agora veja só, não é apenas o curso desse mundo. O versículo 2 diz também, segundo o curso do príncipe da potestade do ar. Quem é esse? Satanás. Mas a maioria de nós, que já nos convertemos, você vai dizer assim, não, mas eu nunca fui possesso. Meu quadro psico, mental, orgânico, nunca foi desse homem Gerazeno, de Marcos 5. Nunca estive possesso dessa maneira. Se você ainda não tinha tido o novo nascimento, você igualmente, aquele homem possesso, era um mamulengo nas mãos para ser manipulado por Satanás. Ele dominava a tua vida. Mas agora você foi liberto pelo sangue da nova, viva e eterna aliança. Agora habita em você o espírito de liberdade. Liberdade de quê? Para viver em libertinagem? Para andar em desobediência? Para não viver igreja? A liberdade não pode ser transformada em libertinagem. Eu estou construindo algo, eu preciso ser intencional no que eu estou fazendo. Eu não posso andar com descaso para as coisas do reino e achar que eu estou construindo algo. Eu estarei agindo igualmente a qualquer incrédulo em relação ao viver a igreja, embora até tendo a salvação. Então é preciso que a igreja esteja atenta a isso. E a palavra diz, ainda no versículo 2, o Espírito, finalzinho do versículo 2, a terceira parte, diz, o Espírito que agora, quando é que está atuando? Agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito maligno, esse curso desse mundo, está atuando agora. Mas você não vai sair aqui na rua e vai bater de cada esquina a pessoa possessa como aquele demoniado de Gerazeno. Mas igualmente a eles são pessoas escravas, são pessoas que estão manipuladas, são pessoas que estão fazendo a vontade de Satanás. A igreja consegue discernir isso? Amém? Aleluia? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Terceira coisa que é dito acerca desse homem é que ele veio dos sepulcros. Volte lá para Marcos 5, versículo 2. Diz que ao desembarcar, nosso Salvador, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então, aquele homem veio dos sepulcros. E a outra pergunta e a outra revelação da palavra aqui é que esse homem veio dos sepulcros. Esse é um exemplo de uma vida sem Cristo. A pessoa sem Cristo, ela está morta. Quem é que vive nos sepulcros? Você já visitou o cemitério? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já visitou algum cemitério em alguma ocasião na vida, mesmo mais jovens. E lá existem aquelas lápides. Naquelas lápides está escrito normalmente o quê? Nasceu, aqui jaz fulano de tal. Jaz, essa expressão com 3 palavras, 3 letrinhas. Jaz, J-A-Z, jaz. Aqui jaz fulano, não sei das quantas. Nasceu 1900 e bolinha, ou 2000 não sei quanto, e faleceu 2000 não sei quanto. Está lá, na lápide. Às vezes um versículo bíblico, quando é alguém que morreu em Cristo. Às vezes uma homenagem à família, às vezes até uma palavra de zombaria, que eu já encontrei visitando cemitérios, Eu não gosto de fazer isso não, de um certo modo, mas por outro modo eu gosto de observar e de meditar e de refletir. Então, amados, o homem sem Cristo, ele pode fazer ciência, ele pode negociar, ele pode ser um religioso, ele está conversando, ele se casa, dá em casamento, mas aos olhos daquele que é o autor da vida, o homem sem Cristo, ele está morto. Amém? Foi por isso que lá em João 3, quando nosso Salvador se encontra com um mestre da lei, um homem religioso que jejuava uma vez por semana, mais de 24 horas ele jejuava, não era um jejumzinho moderno, que as pessoas, não, eu tirei o caviar da minha alimentação, eu estou jejuando, eu tirei a televisão da minha alimentação, eu tirei a internet. Não, era um jejum que ele fazia de 24 horas, nem água tomava, toda santa semana. Aquele homem dava o dízimo de tudo, era um mestre da lei, era um mestre em Israel, chamava-se Nicodemos, vai se encontrar com o nosso Salvador à noite, e o nosso Salvador diz o que a ele? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, porque aquele homem estava morto. E ele não entende, ele fica perguntando, como é que eu, já sendo velho, vou voltar segunda vez ao ventre materno para nascer? E o nosso Salvador começa a explicar a ele. Para adiantar aqui sobre essa explicação, ele fala sobre o nascer do Espírito. E ele diz que o nascer do Espírito, João 3,16. O que é nascer do Espírito? Porque o Altíssimo está explicando. Aliás, o versículo 16, que é muito conhecido da igreja, o capítulo 3 de João, muito conhecido da igreja, começa com uma expressão explicativa. É uma explicação. O nosso Salvador está explicando a Nicodemos como é o novo nascimento.
E está dizendo, olha, porque o Altíssimo amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida do Pai. Receba a vida. Então, quando você crê de verdade e você passa a viver para Ele, então, nesse momento, você recebe a nova vida. Aleluia? Você não vai mais perecer. Se você permanecer nessa fé, é porque de verdade você creu. Mas se você abandonar essa fé, é porque na verdade você nunca creu para receber o dom da vida. Então, João 3,16 fala essa explicação. E continua explicando. Versículo 17. Porquanto o Altíssimo enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por isso, aquele que nele crê será salvo. Não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Tudo isso é o capítulo 3 ainda. É o nosso Salvador explicando a Nicodemos como é o novo nascimento. Não vai mais entrar em juízo, não vai mais entrar em condenação. Aleluia. Amém? Então, amados, esse novo nascimento que o homem sem Cristo está perdido. E a palavra inspirada coloca de uma forma explícita, porque aquele homem é uma caricatura perfeita, sendo ele um homem possesso, mas ele é um quadro que mostra detalhadamente a vida de alguém sem o novo nascimento. Então a gente volta lá para Marcos 5, e o texto diz que ele andava sempre de noite e de dia. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês também o que a gente leu há pouco lá em Efésios 2, que diz que ele nos deu vida estando nós mortos. Então esse é o novo nascimento. Aleluia. Esse homem é um exemplo de alguém sem Cristo. A igreja tem que evangelizar. Nós estamos aqui considerando sobre a evangelização. Veja só, o homem sem Cristo é como alguém que na sua frente desmaia. E você pisa em cima do pescoço dessa pessoa e vai embora, das costas. É assim? Você vê uma pessoa idosa, uma criança, na sua frente, passar mal e cair, bater o rosto no chão, e você vai, pisa em cima dessa pessoa, dá as costas e vai embora. Eu acredito que todo mundo aqui faz isso, é assim? Não, jamais. Eu tenho certeza que ninguém aqui faria isso. Ainda mais tratando-se ou de alguém idoso ou de uma criança. Ainda mais tratando-se de não ter outra pessoa por perto para com você socorrer. Se você estivesse sozinho, ainda mais você ia correr em cima. Agora, o homem sem Cristo, ele está nessa condição de ser manipulado pelo maligno. Total escravidão. E ele não está desmaiado. E ele não está passando mal físico, mental, organicamente. Ele está à beira da destruição eterna. À beira do abismo. E você, igreja, é o atalaia. Eu e você, amados. Por isso nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos conviver mais, partilhar a vida, mas com propósito. A palavra diz que nós devemos nos reunir, Hebreus 10, 23, para considerar um ao outro e estimular um ao outro ao amor e estimular um ao outro a fazer a obra excelente, a obra que o nosso Pai aprova. Hebreus 10, 23. Amém? Então a igreja existe não para viver desassociada, não para se reunir uma vez na semana e perguntar, e aí meu irmão, como foi a tua semana? Isso é bom, isso é importante esse momento de culto, nos reunimos como família, nessa mesa espiritual, cujo banquete é a palavra, e o Espírito Santo nos serve, mas ser igreja é mais do que isso. Nós não podemos, amados, nos acomodar a isso, nós não podemos parar em meio às dificuldades e dizer assim, mas é difícil, como é que eu vou começar algo na minha casa? Como é que eu vou chamar alguém para estar comigo? Como é que nós vamos juntos evangelizar, visitar, distribuir, sei lá, literatura, todo mundo já faz isso, tem gente demais fazendo. Não é. A sua condição está usando desculpas, nem vendo as dificuldades. Você é chamado e tem o Espírito Santo, você é capacitado, empoderado para fazer a vontade do Pai acontecer. Quer chuva, faca. Quer chova, faca. Amém? Então, o quadro do homem sem Cristo, sem a salvação, é um quadro trágico. Ele está realmente morto. Ele não vai morrer, não. Ele já está morto. Mas você tem o poder da vida. A igreja tem o poder de ela estar com as chaves do reino. Se ela prega o evangelho, a salvação. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, como crerão se não houver quem pregue? Como é que os ímpios, os incrédulos, nesse tempo de apostasia que a gente está vivendo, nesse tempo de blasfêmias, nesse tempo do engano de Satanás, como é que hoje os homens vão crer se a igreja não prega? Como é que a sua fé vai se fortalecer se você mesmo não prega? Não prega a palavra para si.
E primeiro a gente tem que pregar para nós mesmos. Quando você, no meio da dificuldade, você está ali pregando a palavra, você proclama a palavra. É necessário, você tem voz, aleluia, fazer vibrar as ondas ao seu redor, com a tua voz, dizendo: Pai, eu creio em Ti, estabelecendo um milagre. Mas você proclama também para as pessoas que você ama, quer oportuno, quer não, aleluia. Quer seja politicamente correto, quer não. Quer seja algo redondo para alguém, quer seja quadrado. Nós somos chamados, amados, a viver o Evangelho. Quer isso tenha um preço ou não. Tem ocasião que parece que não tem preço nenhum, parece que é de graça, que é muito bom, as pessoas vão receber bem. Mas tem ocasiões que haverá um preço alto de perseguição, de dano. E nós precisamos, amados, estar unidos e reunidos na visão da palavra. Amém? O texto diz mais. Diz que aquele homem, ele vivia nos sepulcros, versículo 3, né? Ele veio dos sepulcros ao encontro, mas diz que ele também, ninguém podia prendê-lo. Final do versículo 3. Ninguém, veja, ninguém podia prendê-lo. No versículo 4 vai explicar o porquê. O que é que diz o versículo 4? Porque, vamos ler juntos, quem puder, leia comigo, por favor, quem tiver a mesma edição. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões foram despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Então esse era o quadro desse homem. Imagine alguém que quando está melhor, sabe por que ninguém podia controlar ele? Quando ele estava melhor, um pouquinho melhor da cabeça, um pouquinho menos atormentado pelos demônios, ele se permitia prender, porque ele sabia que ele estava fazendo mal ao próximo, à sua família, aos amigos, aos seus conterrâneos e a si mesmo. Então ele se permitia prender com grilhões e com cadeias, cilindró. Mas a palavra diz que, tendo sido muitas vezes, preso com grilhões e cadeias, não apenas grilhões ou não apenas cadeias, grilhões e cadeias, ele quebrou as cadeias e despedaçou os grilhões. Isso aqui é um quadro verídico. O homem possesso, literalmente possesso, é o nível mais avançado da presença demoníaca na vida do ser humano. O mais sutil que eu mencionei a princípio é a tentação. A igreja está sujeita a ser tentada. Nós estamos no mundo caído. Então a palavra diz que nós devemos orar para não cair em tentação, mas não devemos orar para não sermos tentados, porque certamente seremos tentados. A tentação em si não é pecado. O pecado é quando você começa a concordar com o tentador. Então os pensamentos ruins podem passar na tua mente, desde que você, de uma forma consciente, os rejeite na autoridade do Espírito Santo, porque não há tentação sobre-humana, diz a palavra. E quando a tentação vem, maior é o nosso Pai, Ele envia o livramento, está escrito isso, de maneira que nós podemos escapar da tentação. Então, quando a igreja cai em pecado, ela peca. Peca porque quer pecar. Porque ela tem livramento. O nosso Pai sempre providencia livramento. Então, é por maldade nossa. Então, chegue junto do Pai e diz: Pai, eu pequei porque eu quis. Não vá com desculpa de que a tentação foi muito forte, não. Pequei porque eu quis, e eu estou aqui, Pai, para te pedir perdão. Eu creio na graça do meu Salvador. Eu creio que eu sou indigno de mim mesmo, mas por aquilo que Cristo fez, eu sou totalmente digno. Eu posso interceder, eu posso abençoar. Então você entra pela confiança da obra da graça. Aleluia. Amém? Mas quem não tem essa fé, continua caído. Continua sendo escravo. E a pessoa se prende como? O homem sem Cristo, ele tenta se prender com promessas. Primeiro para si mesmo. Ele tenta mudar. Diz: eu vou tentar construir uma família. Eu vou tentar construir um bom relacionamento profissional, empresarial, seja lá onde for. Ele tenta. E ele faz promessa a si mesmo. Chega o final de ano, ciência de promessa, né? Agora vai ser um ano diferente. Começar o ano com o pé direito. E várias são as promessas. Para o cônjuge, a partir dessa semana, segunda-feira eu começo a dieta, né? Para o cônjuge, para segunda-feira eu vou mudar tudo aqui em casa. Não vai ter mais discussão, não vai ter mais briga, né? Não sei se isso acontece na casa de alguém aqui, viu? Mas é o comum. Até entre irmãos consanguíneos, né? O mesmo sangue, às vezes, há algum desentendimento. Mas quando lá é edificado na palavra, isso nunca vai crescer. Vocês estão comigo? Amém? Porque o inimigo se levanta para cair. Ele é derrotado. Mas igreja, perceba que o homem tenta através de promessas.
Quantas vezes, talvez, você mesmo, já estando em Cristo, tentou se prender com grilhões e cadeias das promessas? Só que em vez de confiar na graça que está em Cristo, em vez de fazer uma oração de viva fé, mas simples, em viva fé e simples, e perseverar nessa oração, confiando no poder dele, você achou que dependia de você, que mudar dependia de você. Então você fez promessas a si mesmo. Outras vezes você fez promessa a pessoas que você ama, teu cônjuge, tua esposa, teu marido, né? Não sei aqui, os irmãos, a filhos, a pais, né? Esse homem se prendia com grilhões e cadeias, muitas vezes. Às vezes as pessoas, e eu vejo isso acontecer até dentro da igreja também, elas já estão cansadas de lutar contra o pecado, porque elas estão lutando na força do seu próprio braço. Elas estão tentando mudar a si mesmas. Isso é religião. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é você ir crescendo nessa fé e confiança nele, e clamando a intervenção dele, porque é ele quem opera em você, tanto querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Vamos abrir? Abra lá sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Aleluia. Versículo 13, o que é que diz? Filipenses 2, versículo 13. Porque Al-Rim, o Altíssimo, é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. A gente vai ler também o versículo 12, tá certo? 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais, porém, agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Por que temor e tremor? Porque é o Altíssimo quem opera, quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Você entendeu isso, igreja? Amém? Então, o apóstolo está dizendo, olha, vocês me obedeceram quando eu estava presente, muito mais agora quando eu estiver ausente. E sabe o que é que eu estou mandando vocês fazerem? Desenvolvam a salvação de vocês. Parece que muitas vezes a igreja fica estagnada. Eu não quero desenvolver. Ela parece que quer retroceder, regredir, abandonar, fracassar na fé. O que era mais se torna menos. O que era forte se torna fraco. O que era constante torna-se inconstante. Amados, esse é o testemunho lamentável de apostasia do tempo que estamos vivendo. Eu já disse a vocês algumas vezes aqui, eu faço parte de grupos de pastores do mundo inteiro. Tem grupos que são grupos internacionais. Tem pastores da Europa, dos Estados Unidos, até lá da Ásia tem. São pastores, na maioria, brasileiros. Estão fora. Mas alguns são estrangeiros que falam português. E quase todos eles já disseram que depois desse 2020, da Covid-19, da igreja buscar em oração, da igreja se unir mais, da igreja perseverar nos caminhos, da igreja evangelizar mais, a igreja tem vivido um retrocesso em todos os sentidos, salvo alguns locais, algumas comunidades isoladas que têm sido contrário. Então, amados, a palavra vai nos dizer aqui que nós devemos avançar. E como avançar? Entendendo que o Altíssimo opera em nós o querer e o realizar. Então, se não depende de mim, se depende dele, qual vai ser o meu sentimento? De dependência. Eu vou desenvolver minha salvação, não é na força do meu braço, não é fazendo promessas. Então, as coisas espirituais, elas se discernem, elas se entendem espiritualmente. Amém? Então, voltando para Marcos 5, aquele homem se prendia com grilhões e cadeias. Assim é o homem sem Cristo. E assim a igreja carnal. A igreja que ainda não está vivendo o homem espiritual. Ainda não está vivendo espiritualmente. A pessoa está salva. Mas a mentalidade, o comportamento, a fé da pessoa é como qualquer incrédulo crê. O incrédulo crê na força do seu grito. O incrédulo crê na sua capacidade de realizar as coisas. Então ele fica dependendo e limitado a isso. E por isso ele se prende com grilhões e cadeias, mas ele se vê escravo desses grilhões e cadeias que ele mesmo quebra, despedaça e parte para fazer o mal. O texto diz também no versículo 5 que ele andava sempre, de noite e de dia, por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 5. Aqui está outra revelação de alguém sem Cristo que a igreja precisa evangelizar. É uma pessoa atormentada. Por mais
que pareça ter paz, se essa pessoa ainda não nasceu de novo, é uma pessoa atormentada. Ela anda sempre, dia e noite. Parece que as noites se tornam piores. Cada vez se torna, vai deixando a infância, né? Vai deixando a infância, vai deixando a capacidade de não perceber a realidade da vida e vai se tornando mais perceptivo as realidades e vai se tornando mais atormentado por elas. Eu lembro bem uma frase que eu vi no paralama de um caminhão. Eu costumo e gosto de viajar muito, só não tenho viajado muito nos últimos anos por alguns motivos, né? Que se somaram. Mas eu cheguei a ver um paralama de um caminhão que dizia assim: antigamente eu sonhava, hoje só tenho pesadelos. Essa é a realidade da maioria das pessoas. De uma maneira ou de outra, não só o sonho quando a nossa cognição está diminuída no repouso das horas da noite. Mas o sonhar no sentido de projetar, no sentido de viver as coisas, no sentido de desejar dias melhores, no desejo de que haja paz no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico, onde quer que esteja, a pessoa deixa de sonhar. Lamentavelmente. Alguns pastores, alguns presbíteros também deixaram de sonhar e dizem exatamente isso. Antigamente eu sonhava, hoje eu só tenho pesadelos. Ou seja, os demônios conseguem atormentar e os perseguir. Por quê? Porque tentou agir e colocou a sua esperança na sua capacidade, colocou a sua esperança nas pessoas, colocou a sua esperança, sua expectativa nas coisas desse século, colocou a sua expectativa de sucesso em ser aprovado pelos homens, em construir coisas grandes aos olhos dos homens, coisas admiráveis pelos homens, e tirou a expectativa simples do Evangelho, simplesmente você fazer a vontade do Pai e a cada instante perguntar ao Espírito Santo de coração sincero: qual o próximo passo que desejas que eu faça? Sabe, muitas pessoas não estão aqui hoje, agora, porque simplesmente não perguntaram com coração sincero, com atenção ao Espírito Santo: o que queres que eu faça nessa hora? Porque certamente o Espírito Santo, a muitos diria, não a todos que não estão aqui, mas a muitos diria: eu quero que você esteja lá, vivendo igreja, porque a sua presença é importante. A sua presença vai animar, vai considerar um ao outro, vai estimular o amor e as obras aprovadas do Pai. Eu vou falar coisas ao teu coração que você vai abençoar os teus irmãos ali. Igreja não é só um lugar da gente vir receber bênção. Igreja é um lugar onde estamos chamados pelo Espírito Santo a abençoar os nossos irmãos. O Espírito Santo tem capacitado, tem empoderado, tem falado poderosamente com cada um de vocês, amados. Nós não podemos mais permanecer como crianças, intimidados, envergonhados, acanhados. Nós, hoje, como homens, podemos dizer como Paulo: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Eu lembro ainda adolescente, quando eu fui pregar a primeira vez, e eu sempre fui uma pessoa, na minha personalidade, muito introvertida. Eu sou uma personalidade que eu me sinto bem, e se eu estiver sozinho, eu me sinto bem. Eu sou uma pessoa que se ninguém ligar para mim, se eu não ligar para ninguém, não tem problema com isso. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu comecei a vencer aquilo que de alguma forma foi gerado dentro de mim, não de uma forma consciente, mas a minha maneira pessoal de ler a vida, a história. Eu comecei a ler a vida e ficar uma pessoa assim. Então, quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a entender que eu precisava mudar essas coisas. Eu precisava sair desse lugar de ostracismo. Eu precisava vencer minhas vergonhas, minhas timidezes, meus medos. Eu cheguei a desenvolver tanto medo que eu tive síndrome do pânico. O medo tomava conta de mim. Mas eu comecei a enfrentar os meus medos. O Espírito Santo falou: você vai enfrentar os seus medos. Tinha medo de altura. Comecei a subir em lugares altos. Comecei a fazer escalada. Eu que gostava na infância de mergulhar em lugares profundos, voltei a mergulhar na adolescência porque o medo tinha me paralisado. Tinha vergonha de falar em público. Eu pedi para falar, para pregar. Comecei a pregar ainda jovem demais. Nunca preguei bem até hoje, né? Aleluia. Mas preguei. E preguei com amor, querendo ensinar o meu melhor, querendo transmitir a verdade, aquilo que o Pai tinha me dado a graça de crer. Nunca fiquei preocupado com o tempo, lamentavelmente, talvez para alguns, né? Porque a minha preocupação, eu estava realmente em ocupação, ocupado em levar o conteúdo, a mensagem, o melhor. Mas muitas vezes, amados, nós estamos permitindo que o inimigo nos dê limites. Que ele diga: você não fala, você não pode, você não presta, você não consegue, você não.
E parece que na Bíblia de alguns, quando está escrito assim, de fora ficarão os tímidos, os covardes, há um parêntese ali. Qualquer covarde, menos eu. Não há esse parêntese. Qualquer um. Então nós somos chamados, amados, a ser da fé. O apóstolo Paulo diz ao pastor Timóteo, nós não temos recebido o espírito de covardia para andarmos outra vez intimidados, mas nós temos recebido o espírito de poder, de amor e moderação. Você, igreja aqui presente, você tem recebido espírito de poder. Você tem o espírito de poder. Você tem o espírito de amor. Então como eu vou me intimidar de levar a salvação ao que perece, se ele está atormentado, atordoado, ele está inquieto noite e dia, e cada vez mais de noite, e cada vez mais de dia, tanto pelos sepulcros como pelos montes. Esse texto, quando fala de sepulcros, é de morte, como eu já disse, e montes é lugar de solidão. O homem que ainda não provou do novo nascimento, ele é um solitário. Ele pode estar cercado de pessoas, sabe? Na década de 90 fizeram uma pesquisa em Nova York sobre qual mal mais sofre o cidadão nova-iorquino. E sabe qual foi a resposta? De mais de 90% da população de Nova York, uma capital, uma megalópole altamente habitada, uma densidade demográfica altíssima, sabe qual foi? Que as pessoas disseram? A solidão. A solidão. Mas como pode você viver numa capital onde você bate nas pessoas andando nos calçadões? Você entra nas lojas, as lojas estão superlotadas, turistas do mundo inteiro, gente do mundo inteiro, moradores daquela cidade já seria o suficiente para ela ser uma cidade empolvorosa de gente. As pessoas vivem relacionamentos assim, de descarte, relacionamentos superficiais. Então parece que quanto mais se relacionam, mais sozinhas se sentem. Assim é o homem que não nasceu de novo, ele é um solitário. Ele está condenado à solidão, ainda que tenha gente cercando, ainda que tenha gente adulando ele, ainda que tenha gente paparicando, servindo a ele, ainda que ele seja um rei. Ele se sente só, absolutamente só, no seu egoísmo, na sua vida, porque ele não tem o espírito de altruísmo, ele não tem a percepção do outro, ele não tem a percepção da possibilidade de viver verdadeira comunhão. Ele sente-se sozinho. Vocês conseguem entender isso, gente? Amém? Estou falando de coisas espirituais. Então assim é esse homem. Ele é um exemplo, sim, comum. É um exemplo típico, apesar de ser um possesso, mas é um exemplo típico de alguém que não recebeu ainda novo nascimento. E a igreja deve se compadecer dos que perecem. Cada dia que você inclinar a tua cabeça no teu travesseiro gostoso e dizer, em paz eu me deito, porque logo pego no sono, porque Yahweh me faz repousar em segurança. Antes de fazer essa oração, você deve dizer assim, Pai, quantas vidas estão aflitas hoje que não desfrutam da paz que eu posso desfrutar. E eu não posso ser insensível ao sofrimento dos que estão caminhando a passos largos, apressadamente, para a destruição eterna. Você está comigo, igreja? Amém? Então esse exemplo de um homem sem Cristo, ele descreve esse quadro. E aquele homem, ele de longe viu Yahshua, versículo 6, e correu para o adorar. Algumas versões mais antigas, e lá no hebraico está escrito assim. A intenção dele era adorar. Mas veja só o que acontece no versículo 7. Ele exclamou com alta voz, dizendo, que tenho eu contigo? Conjuro-te pelo Altíssimo que não me atormentes, porque Yahshua havia dito, espírito imundo, sai desse homem. O homem sem Cristo, ele até corre para adorar de longe. De longe, ele vê, ele acha bonito. Tá, quem sabe, alguém passando aqui, esses dias que estamos aqui, que logo também passarão. Rapidamente passarão. Nós estamos aqui menos do que uma chuva, nessa garagem. As pessoas passaram aqui, e quem sabe algumas dessas até ouviu, e de longe teve o desejo de adorar. De longe, o Espírito Santo tocou-lhe o coração, chamando. Mas essa pessoa não conseguiu adorar, só soube exclamar, dizer, o que eu tenho com isso? E se afastou. O que é que eu tenho a ver com essa história? Foi exatamente isso que os demônios fizeram àquele homem. É exatamente a mesma coisa que os demônios fazem hoje às pessoas que você tem evangelizado. De longe, elas até, aqui e acolá, desejam correr para adorar, mas quando se aproxima um pouquinho mais, os demônios vêm. Não, hoje não, agora não. Tu vai se tornar um religioso? Tu vai ficar um cara careta? Tu vai perder a vida? Ele diz, olha, se alguém perder a vida por amor de mim, na verdade, achou a vida. Mas aquele que achar a vida, buscar achar a vida, sem a minha presença, na verdade,
perdê-la-á para sempre. Está claro isso? Palavra dele, explícita, literalmente. Então, aqui, amados, está alguém que ainda tenta adorar, mas se a igreja estiver intercedendo, se essa pessoa tiver um mínimo contato com o Rei da Glória, ele é grande na sua graça. Amém? Veja só o que acontece. Aquele homem correu com a finalidade de adorar, mas não conseguiu adorar. Só fez uma expressão de ressarcimento. Ele queria distância. O que é que eu tenho contigo? Sai, sai. Eu te conjuro que não me atormentes. Mas o Rei da Glória estava ali. O contato já era mais suficiente para que a graça agora tomasse conta. E agora o Rei da Glória vai dizer assim: você vai sair, esses espíritos vão sair. Você vai ser liberto. Aleluia. E aquele homem foi liberto. Não foi um demônio ou dois. Não foram. Na verdade, o mundo espiritual não é como o mundo físico. O mundo físico, a matéria, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é assim? No mesmo lugar no tempo e no espaço, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. Só se for em tempo diferente. Esse pedestal está aqui. Para botar outra coisa, nesse exato lugar eu tenho que tirar isso aqui. Mas ao mesmo tempo, duas coisas não vão ocupar o espaço. Mas no mundo espiritual, demônios, seres espirituais, espíritos ocupam o mesmo lugar, ao mesmo tempo. E ali não havia um ou dois espíritos, havia uma legião. O nosso Salvador é o único lugar que ele faz uma entrevista com o demônio, porque ele tinha autoridade para que o demônio não mentisse. Então ele diz: qual o teu nome? Por que ele pergunta isso? Para que fosse manifesta a glória. E o demônio tem que responder: legião é o nosso nome, porque somos muitos. A legião, essa expressão, esse substantivo foi criado, foi forjado, foi cunhado dentro do latim do Império Romano. E a expressão ali era um pilotão de soldados que tivesse no mínimo 2.000. Na época de Cristo, essa legião chegava a 12.000 homens. Era o que significa legião. E os demônios respondem: legião, porque somos muitos. Mas eles rogam ainda que não sejam lançados para fora do país. E aqui, por motivos que não nos compete especular nem analisar agora, porque não é objetivo da nossa ministração, o nosso Salvador permitiu sim que aqueles demônios ficassem naquele país, que aqueles demônios entrassem nos porcos, que haviam ali uma manada de porcos, e a Escritura diz que mais de 2.000 porcos estavam ali. E aqueles porcos se precipitam de espinhadeiro abaixo e se lançam no mar, e vêm todos os porcos a morrer. E os porqueiros, o homem sem Cristo, aqui mais uma vez, só pensava em lucros, saem de lá, vão anunciando nos campos e na cidade o que tinha acontecido com aquele endemoniado famoso, e aquela multidão volta. Vejam só o final do versículo 14. Vamos ler o 14 diante. A gente já está concluindo essa reflexão, amados, para a gente entrar na parte mais prática e aplicativa da ministração. Quando vocês vão também ministrar uns aos outros, se assim o Espírito Santo vos mover e vocês ouvirem e desejarem. Marcos 5,14, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com eles, com Yalcha, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Então, aquele povo saiu para ver o que aconteceu, se era realmente assim, e eles encontram esse cenário. Aqui mais um motivo para a igreja evangelizar. Mais um motivo. Porque somente depois que alguém tem um novo nascimento, somente depois é que essa pessoa realmente vai estar assentada, vai estar vestida e vai estar em perfeito juízo. E em quarto lugar, vai causar temor aos incrédulos. Somente se alguém passar pelo novo nascimento, for liberto pelo Mashiach, essa pessoa vai estar assentada. A Escritura, ela registra esses detalhes, gente. Não é por acaso, não. A palavra é inspirada. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo o que está escrito para o nosso ensino e edificação foi escrito.
O nosso Salvador manda que a gente examine as Escrituras, porque devemos julgar nelas ter a vida eterna. E erramos não conhecendo as Escrituras, nem o poder do nosso Pai. Como é que a gente para na preguiça e não quer ler a palavra, não quer estudar a palavra? Esses detalhes estão aqui, não são por acaso. Na Escritura Sagrada está assentado, está em posição de domínio, de reinado. Um rei, ele tem o quê? Um trono. Do seu trono, ele faz ponderações. No seu trono, ele emite juízo, ele emite ordens, ele dá direções. Eu quero dizer que você é chamado, você que tem o Espírito Santo da igreja, a reinar com Cristo em vida. Está escrito isso literalmente. A reinar com Cristo em vida. Não é depois que partimos para a glória e estivermos aguardando a ressurreição do corpo, não. Nós somos chamados para reinar com Cristo em vida. Aleluia! Amém, igreja? E reinar é estar sentado no trono. Ele disse, ao que vencer, dar-lhe-ei que assente-se comigo no trono, assim como eu venci e assentei no trono com o meu Pai. Ele está em posição de autoridade, a igreja reina com o corpo do qual ele é a cabeça. Quando o homem não tem Cristo, ele não tem posição de direção na vida dele. Ele é um mamulengo. Ele é escravo de Satanás. Ele vive no curso desse mundo. O principado e potestade, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora está atuando nos filhos da desobediência. Então, aquele homem agora estava assentado. Igreja, não dói o coração de vocês saber que as pessoas estão vivendo a vida perdidas, sem saber de onde vieram, para onde vão, vivendo um vazio existencial. Vivendo esse descontrole, tentando se prender com promessas, grilhões e cadeias, mas quando vem a ação maligna, despedaçando tudo isso, voltando a ser a mesma coisa, a mesma história, porque muitas vezes isso aconteceu. Não, agora aquele homem definitivamente estava assentado. Mas o texto não apenas diz que ele estava assentado, o que mais diz que ele estava? Ele estava vestido, não é assim? Agora, o que tiver a legião de demônios estava assentado, versículo 15, vestido em perfeito juízo e temeram. Está vestido. Veste na Escritura fala de ações. As tuas ações, as tuas palavras, as tuas emoções, as tuas reações da vida, elas são vergonhosas. Se passasse numa tela espiritual os teus pensamentos, as tuas palavras, a tua vida íntima, o que as pessoas normalmente não costumam ver, se passasse numa tela, você ia se envergonhar disso. Mas quando você tem um novo nascimento, você passa a construir uma nova história da qual você não vai mais se envergonhar, porque você passa a vestir as vestes nupciais, as vestes do Cordeiro. A igreja deve conhecer aqui a parábola do rei, as núpcias. O rei manda convidar seus convidados e os convidados começam a se esquivar-se, um dando desculpa. Eu comprei não sei quantos cabeças de gado, eu comprei uma fazenda, eu me casei agora. E começam a dar N desculpas para não estar na festa. E depois os servos vêm e dizem, os teus convidados não quiseram vir. Todos deram desculpas. E os servos dizem quais foram as desculpas. São desculpas. Quando a gente quer alguma coisa, pense bem, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer alguma coisa, a gente encontra tempo, a gente arranja tempo, ainda que não tenha tempo, a gente despreza outra coisa para fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, todos eles deram desculpas. Sim ou não? E assim é o homem sem Cristo, ele vive isso. Ele vive dessa maneira. E ali estava aquele homem, agora com um novo nascimento, ele estava assentado, ele estava vestido. Ele não tinha mais do que se envergonhar as vestes. Literalmente ele estava vestido, mas espiritualmente também estava vestido. Vocês estão comigo? Amém? As obras, os pensamentos dele estavam sendo santificados. Foram purificados. As atitudes dele agora eram atitudes coerentes com a palavra. Agora ele estava pronto para ver em fé. Estava pronto. O milagre do novo nascimento, aleluia, é mais um motivo para nós levarmos o Evangelho. Você gosta de passar vergonha? Você gostaria de passar vergonha? Então, se você não gosta de passar vergonha, de se envergonhar, não queira isso para o seu próximo. Ainda mais vergonha eterna. Se você recebe as vestes de Cristo para entrar nas bodas do Cordeiro, houve um que entrou ali com as suas próprias vestes, e o rei chama aquele que entrou com as suas próprias vestes e diz, como entrasse aqui sem as vestes nupciais? As vestes do noivo. Como entrasse aqui?
E a palavra diz que aquele homem emudeceu. Gelou, emudeceu. E o rei deu ordem: lançai fora nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque para entrar aqui é preciso entrar com as vestes do Cordeiro. Aleluia. Esse homem é um exemplo, sim, de um homem que agora encontra Cristo. Sabe, você conhece muitas pessoas, talvez pessoas que usem vestes caras. Os ternos mais caros, compra um terno italiano caro, caríssimo, importado. Sapato caro. Cinto caríssimo, 2, 3 mil reais, só um cinto. Um relógio, 20, 120 mil. 150 mil, 200 mil reais, um relógio. Talvez você conheça alguém que se vista assim. Isso é uma vergonha. Essa pessoa está vivendo vergonha se ela não estiver em Cristo. Porque não são as vestes exteriores que os homens com os olhos naturais costumam respeitar. Vocês sabem a história. Uma vez fui num banco e não fui bem recebido. Voltei em casa, tomei um banho, fiz a barba, troquei de roupa, botei um bom terno, voltei e fui recebido como outra pessoa. Esse é esse século. Só consegue ver as vestes naturais. Na verdade, eles estavam passando a maior vergonha do mundo. Mas nós somos chamados, amados, a ver as vestes espirituais. Então, não fique tratando alguém por aquilo que você vê exteriormente. Mas, pelo contrário, se você vê o espiritual, você tenha misericórdia, você se compadeça, que você possa derramar lágrimas ao ver o quão vergonhosas são as vestes daqueles que não têm as vestes do Cordeiro. Você consegue entender isso? Amém? Agora, esse homem estava em perfeito juízo. As pessoas sem Cristo pensam que elas estão em perfeito juízo. Não estão. Eu conheço psiquiatras e eles acham, pela ciência, que estão vivendo em perfeito juízo, mas não estão. Não estão em perfeito juízo, porque perfeito juízo só está aquele que está debaixo da ação do Espírito Santo. Aleluia. Aí sim você tem juízo de vida. Aí sim você está entendendo a realidade da vida. Você está vivendo juízo, sim, pelo poder do Espírito Santo. E a quarta coisa que acontece com alguém que nasce é que provoca o temor aos incrédulos. A tua vida tem provocado temor aos incrédulos. As pessoas têm olhado para você. É claro que não é todo tempo, não é todo mundo o tempo todo. Mas eu quero falar especialmente aquelas pessoas que olham para a sua vida e começam... Eles querem distância do Salvador e da sua igreja. Apesar do milagre, começaram a rogar que Alcha, seus discípulos, saíssem da terra deles. Não é isso que está acontecendo na igreja hoje? No mundo? É isso. Parece que não é o fato da igreja ser desamorosa, não. A igreja é amorosa. Não é o fato da igreja ser desrespeitadora, não. A igreja de Cristo, os que são realmente lavados e remidos, são respeitadores. Tratam a todos igualmente e com respeito a todos. Independente de condição cultural, financeira, social, étnica. Nós tratamos a todos com amor e respeito. Mas o mundo, só pelo fato daquilo que cremos, as convicções que temos do que é certo, do que é errado, do que o nosso Pai aprova e do que Ele desaprova, o mundo parece que nos vê como um incômodo, um câncer. E eles querem nos eliminar. A igreja hoje, e cada vez mais, será mais perseguida. Não sou aqui profeta do caos. Essa é a verdade que está profetizada na Escritura, gente. Agora, se você não está vivendo igreja, nem em tempos de paz, se você não está sendo fiel nem no pouco, como você vai ser fiel no muito? A palavra diz que os que são fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. E isso é em tudo, é um princípio espiritual. Então, o mundo hoje está assim, rogando que o nosso Salvador se retire, que a sua igreja se retire. Mas quem é mais um motivo para a igreja evangelizar? Quem é alcançado, quem tem o novo nascimento, tem uma outra atitude diferente da incredulidade do mundo, diferente do mundo. Qual a atitude de quem é salvo? Veja que maravilha é estar salvo. Ao entrar em Alcha no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Enquanto uns suplicaram, clamaram que ele se retirasse, o outro suplicava para estar com ele. Amém? Aleluia. Isso é ou não motivo para a igreja evangelizar?
Agora veja mais um motivo para a gente concluir. É o último motivo que eu quero destacar aqui. Versículo 19. Alcha, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Espera aí, a igreja recebe ordem? Mas não está na liberdade. Parece que liberdade não é vamos cumprir coisa por obrigação. Não, a igreja cumpre coisa por obrigação. Porque às vezes a gente vai trabalhar, está chovendo. Às vezes a gente vai trabalhar, está com dor de cabeça e não vai. Mas a gente quer viver a igreja só quando a gente tiver vontade de viver. Não, hoje eu estou de boa, eu vou evangelizar, vou levar um folheto ali a alguém. Não, existem ordens. E a igreja foi capacitada para viver essas ordens. Quer esteja tudo bem, quer o céu esteja tão lindo, quer não. É obediência por um amor, mas nem sempre é por prazer. Nem sempre é de bom grado. Isso é tornar a liberdade libertinagem. Se a gente viver a mercê do que a gente está sentindo, hoje estou afim, hoje não estou afim, isso nem sempre é do Espírito Santo, não, igreja. Você nasceu de novo. Mas sabe o que é ser sempre do Espírito Santo? É quando você, de uma forma muito viva em fé e sincera, você diz ao Espírito Santo: o que é que tu queres que eu faça agora? Por que é que eu fico em casa assistindo o Domingão do Faustão? Não sei nem se parece que não está nem existindo mais isso, né? Eu já estou ultrapassado, aleluia. Faz não sei quantos anos e anos que eu não vejo aquele troço lá. Mas não tinha isso? Não, porque hoje, churrasco, bota a barriga para frente assim. E a gente perde oportunidades únicas. Talvez a última oportunidade. Porque isso não é da nossa administração. E porque não é da nossa administração, eu tenho que buscar do Espírito, sim. Algumas coisas ele já coloca de uma forma muito explícita na palavra, não vai falar de novo, já falou. Mas existem outras coisas mais sutis do dia a dia da vida da gente, que a gente está debaixo de um governo. Você está debaixo de uma nova administração se você nasceu de novo. Já viu aquela faixa que o pessoal bota em posto de gasolina, em farmácia, em supermercado? Nova administração. Na verdade aquilo ali é porque a administração anterior foi muito ruim. Bota nova administração. Aí veio o mesmo dono. Muda para dizer que está novo, para ver se a gente começa uma nova história aí. Eu quero dizer para a igreja que isso não é conto de fadas. Você, se é a igreja de Cristo, está debaixo de nova administração. Sabe o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos? Que todos aqueles que são nascidos do Altíssimo, de Al-Rei, são guiados pelo Espírito dele. São guiados. Você tem um guia. Já conversei com alguns pais de santo, o pai de santo diz, não, meu guia não sei quanto, a entidade não sei das quantas, ele tem aqueles, os orixás, os caboclos, guia dele. Aquelas panturrar, né? Panturrar, sei lá o que, aquele troço. A igreja tem um guia. Você não está à deriva de fazer o que você quiser. O apóstolo Paulo diz, outrora era escravo do pecado, mas hoje, por liberdade, porque eu fui salvo, hoje eu sou escravo de Cristo, hoje eu sou escravo do Machia, do Rei soberano ungido. Amém, Machia? Rei soberano ungido. Hoje a minha vida está dentro de um reino. Hoje eu sou escravo do Rei soberano ungido. Então, aquele homem, até espiritualmente, ele queria ficar na presença, ele queria aprender mais, ele queria estar na companhia, na comunhão. Quão maravilhosa é a companhia do Rei da Glória. Mas o Rei da Glória disse, não é o tempo. Vai primeiro, versículo 19, vamos lá, versículo 19, veja aí. Vamos lá, igreja, para a gente concluir, vamos ficar em pé para a gente orar. Vamos ficar em pé. E Alcha, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o soberano rei te fez, e como teve compaixão de ti. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, vamos lá. Vou ficar com dois microfones assim agora. E Alcha, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o soberano rei te fez, e como teve compaixão de ti. Então, o que foi que ele fez? Versículo 20. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Alcha lhe fizera, e todos se admiravam, se maravilhavam. Aleluia. Amém. Ele começou na sua casa, e não só em sua casa, em toda a Decápolis, 10 cidades. Era uma megalópole na antiguidade ali, eram 10 grandes cidades, que elas cresceram tanto que a zona urbana começou a ter interseção, né? Existe hoje isso. São Paulo, um tempo atrás tinha o quê? Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, lá em Belo Horizonte, mais 2 cidades. Hoje não é mais Triângulo Mineiro, são muitas cidades, né? São Paulo tem lá
o ABC paulista, que não é mais ABC, né? É o alfabeto todo já hoje em dia. As cidades, elas foram crescendo tanto que foi uma entrando na outra. E assim era Decápolis. E aquele homem vai para a sua casa, começa a anunciar na sua casa, e depois ele anuncia em toda a Decápolis. Ele proclama em Decápolis tudo o que Yahshua fez a ele, e todos se maravilhavam. Aleluia. Amém. Paizinho querido, dá-nos a graça de entender quão precioso é o Teu Evangelho, quão transformador, libertador. E, ó Pai, essa missão, que sejamos tomados da Tua compaixão, do Teu amor, dessa missão que Tu nos comissionaste. Nós possamos olhar para as ovelhas perdidas da casa de Israel com compaixão, com lágrimas e com ação, ó Pai.